cruz foi, mas ressuscitou. O adore, pois no seu trono reinará sem fim. Santo, 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 o grande Deus tremendo, que foi, que é, que há de vir. E todo ser criado louve ao Rei dos Reis, Filho de Deus, Senhor, prostrado o adore. No seu trono, sua glória o cerca, arcanjos louvam, trovejando. Nós começamos hoje falando sobre Ezequiel, capítulo 24 de Ezequiel, versículo 18. Eu disse que talvez seja um dos capítulos mais tristes da Bíblia, e é verdade, né? E nós sentimos ali a dor junto com Ezequiel. Foi assim que a gente começou o culto. Esses 2 últimos meses, minhas leituras devocionais têm sido em Ezequiel. São aquelas leituras que eu faço diariamente, algumas vezes ao dia, que não tem como objetivo preparar sermão, estudo, apostila, textos. É a minha leitura devocional. Eu tenho ficado no livro de Ezequiel esses 2 meses, e quando eu estava lendo Ezequiel esses dias, eu lembrei que Mateus, há anos atrás, pediu para me falar a respeito de um texto que era em Ezequiel. São tantas coisas, nós esquecemos, mas quando eu estava lendo o texto, eu lembrei que ele falou comigo tempos atrás a respeito desse texto, e disse: gente, que texto complicado, como é que nós podemos sequer entender o que Ezequiel está dizendo? E é verdade, eu lembro que a gente conversou a respeito disso. Então me deu vontade, quando eu estava fazendo esses devocionais, de falar sobre esse texto. Eu diria que é o texto mais selvagem da Bíblia. Assim, se eu pudesse fazer uma escala de textos selvagens, certamente esse é o texto mais selvagem da Bíblia, mais difícil de você sequer compreender, não igual outros textos difíceis, mas compreender o que Ezequiel está falando contigo, tentando imaginar o que ele está dizendo. Então, em Ezequiel capítulo 1, o primeiro capítulo todo é a respeito disso, mas a partir do versículo 4, ele começa a contar uma visão que ele está tendo, e também essa é a visão mais selvagem da Bíblia. Eu falei que é o texto mais selvagem, é a visão mais selvagem que você jamais vai ler em qualquer outro lugar. Só aqui em Ezequiel, capítulo 1, diz assim: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo que emitia de contínuo labaredas e um resplendor ao redor dela. E do meio do fogo saiu uma coisa. Você vai ver que ele fala muito assim, era algo como, aqui nessa versão, uma coisa, porque na verdade não é exatamente isso. Ele está tentando aproximar o mais próximo daquilo que a gente pode entender. Ele está dizendo, não é exatamente o que eu estou vendo, porque o que ele está vendo, não existe uma linguagem humana para expressar o que ele está vendo. Então ele sempre vai dizer assim, é como se fosse, ele não diz que é, ele não fala assim, eu vi um trono, ele diz, não, eu vi um troço que parecia, a coisa mais semelhante que ele encontra é um trono, era uma coisa assim, mas era parecido com um trono. Então ele usa muito essa expressão, labaredas e um resplendor ao redor dela, e do meio do fogo saiu uma coisa como um brilho de âmbar, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinha semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés como a planta de pé de um bezerro, e luziam como o brilho de bronze polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e todos os 4 tinham seus rostos e suas asas assim.
Você vê, é fácil o que ele está explicando, a gente já entendeu tudo. Uniam-se as suas asas uma à outra. Eles não se viravam quando andavam, cada qual andava para diante de si. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de um homem. E a mão direita, todos os quatro tinham o rosto de leão. E a mão esquerda, todos os quatro tinham o rosto de boi. E também tinham todos os quatro o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas em cima. Cada qual tinha 2 asas que tocavam as do outro. E 2 cobriam o corpo deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. No meio dos seres viventes havia uma coisa semelhante a ardentes brasas de fogo, ou a tochas, que se moviam por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam, saindo e voltando, à semelhança de um raio. Ora, eu olhei para os seres viventes e vi rodas sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como o brilho de crisólita, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e era o seu aspecto e a sua obra como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, sem se virarem quando andavam. Essas rodas eram altas e formidáveis, e as 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor, ou seja, dentro da roda. Isso até o 18. Eu não vou continuar lendo para vocês não terem um problema e ficarem, não é? Eu vou pular para o 22, e ele diz: e sobre a cabeça dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento. Nunca ele disse que havia um firmamento, sempre era uma semelhança, era algo parecido, era o que eu consigo na terra, na linguagem do que nós entendemos, expressar, com aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças, e debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra, cada um tinha duas, que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outra, 2 asas que cobriam do outro lado. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono, você vê sempre a espécie, parecia um trono, havia uma figura semelhante à de um homem na parte de cima, sobre ele. E via com a cor de âmbar, com a aparência de fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece nas nuvens no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor ao redor. Este era o aspecto da semelhança da glória de Deus. E vendo isso, eu caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem eu falava. Sabe, essa é a palavra de Deus para nós. É uma descrição que você vê, Ezequiel está se esforçando ao máximo para descrever para nós algo que é totalmente impossível, mesmo quando você para em casa, experimenta fazer isso, e você tenta desenhar e imaginar o que Ezequiel está dizendo, e você se perde, você não consegue acompanhar a descrição, ou imaginar exatamente o que ele está dizendo. Hoje de manhã nós olhamos para o atributo da infinitude de Deus, foi a nossa meditação na parte da manhã. Vamos continuar no domingo que vem, que nós estamos falando sobre um único verso que nós dividimos em 10 domingos, que é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
esse versículo esconde tanta verdade que nós dividimos assim. E hoje de manhã nós estávamos falando sobre a infinitude de Deus. Então, na verdade, embora a gente possa, e vamos olhar um pouco essa incrível passagem, longa, tudo que nós vamos estar olhando, na verdade, está no verso 28. Tudo que ele falou é por causa do verso 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Tudo é por causa disso que ele vai dizer agora. Este era o aspecto da semelhança da glória de Deus. E vendo isso, eu caí com o rosto no chão. Tudo que ele tentou descrever, tudo que ele explicou, tudo que você achou difícil, é a tentativa humana mais selvagem, mais corajosa de descrever a glória de Deus. Esse é o homem, na outra passagem que começa na Bíblia, que tentou descrever para nós, da maneira mais vívida possível, o que é a glória de Deus. E nós vamos olhar para esse texto, como nós compreendemos a glória de Deus, e como, quando nós compreendemos a glória de Deus, nós caímos prostrados diante de Deus, e como essa glória não nos destrói tão somente através do que ele disse do arco-íris. Então nós vamos falar sobre essas três coisas hoje, eu espero que num tempo razoável. Então essa, como eu disse, é a visão mais selvagem da Bíblia. Ela é selvagem, é difícil, e porque ela é a descrição mais selvagem da glória de Deus na Bíblia. Não há nenhuma outra passagem como essa. Você vai encontrar outras passagens tentando descrever algo da glória de Deus assim, de maneira vívida, mas é muito tênue perto do que Ezequiel está fazendo. Você vai encontrar, por exemplo, em Moisés, em Êxodo, dizendo como quando ele quis ver a glória de Deus, pediu para ver a glória de Deus, e Deus colocou ele lá na fenda da rocha. Ou então no livro de Isaías, no capítulo 6, quando ele disse que entrou no templo, e ele viu, e ele teve uma visão, mas nada se parece com a tentativa mais ousada de descrever a glória de Deus do que essa de Ezequiel. Não é fácil imaginar o que Ezequiel viu. Num certo sentido, é impossível imaginar completamente o que Ezequiel viu. Quando você pensa que está entendendo o que ele está dizendo e que você consegue começar a pensar no que ele está dizendo, você se perde. É difícil juntar tudo o que ele viu numa imagem só. E isso é deliberado, isso é de propósito. Ele diz que havia 4 seres viventes que mais tarde no livro ele vai dizer que são querubins da glória. Querubins que estavam sobre a arca. É óbvio que quando estavam sobre a arca, eles não tinham essa descrição tão vívida e tão profunda assim. E cada um deles, a gente pode dizer, os 4 querubins estenderam as asas de uma forma que eles formaram uma caixa com as suas asas, os 4 querubins juntos. E a cabeça deles tinha 4 rostos, em vez de ser igual ao nosso. Então era rosto, rosto, rosto e rosto, em vez de ter um rosto como é a nossa cabeça. É o que Ezequiel está dizendo. E dessa caixa que eles formaram com as suas asas, essa caixa fechada com as suas asas, esses 4 querubins com 4 faces, saíam relâmpagos, fogo, brilho, incrível. E acima deles havia algo que ele chama de expansão, como se fosse uma expansão, uma plataforma. E ao lado de cada um deles havia 4 rodas grandes. Dentro dessas rodas haviam outras rodas, e na calota da roda era cheia de olhos. Quando ele descreve o movimento e todas essas coisas para nós a partir disso, quando tudo se move, quando toda essa estrutura se move, ele diz que o barulho que ele ouve é como o barulho do mar, assim,
mais alto possível, ou quando um grande exército, imagine aquele grande exército com milhares de cavalos e bigas, um grande exército em ataque, ou o rugido do oceano quando está furioso. Em cima dessa expansão onde estavam os querubins, havia um trono, e sobre o trono alguém semelhante a um homem, não é um homem, mas é semelhante, é a coisa do nosso mundo. Então pense nisso, tudo que ele está tentando fazer é dizer o que tem no nosso mundo que pode dar uma explicação mais ou menos para nós. Por isso, então é essa figura, e ele é cercado de luz brilhante e de metal, que parece estar derretendo, escorrendo, um metal em fogo. E dizer que então juntou todos esses pedaços só para dizer para nós: eu estou tentando descrever para vocês a glória de Deus. Eu estou tentando descrever para vocês aquilo que Jesus falou: Pai, para que eles vejam a glória que tu tinha comigo antes da fundação do mundo. A glória de Deus é essa coisa indescritível, isso que flui de Deus. Você vê todos os qualificadores. Quando Moisés viu a glória de Deus, em Êxodo 24:10, no Monte Sinai, a Bíblia diz assim: então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco, no tocante a todas essas coisas. Então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, que nós sabemos que depois vão morrer por oferecer fogo estranho a Deus, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, viram algo da glória de Deus, e debaixo dos seus pés havia como uma calçada de pedra de safira, que parecia com o próprio céu, na sua pureza. O que Ezequiel está dizendo para nós aqui é o seguinte: o que eu estou tentando desenhar para vocês, o que eu estou tentando descrever para vocês, e eu sei que vocês não estão entendendo, eu sei que é difícil demais, é a glória indescritível de Deus, é a glória de Deus que não existe possibilidade humana de ser descrita para nós, seres humanos. É uma glória infinita. Essa é a razão porque você vai ler vários livros de teologia e eles vão falar sobre os grandes atributos de Deus, que revelam quem Deus é, e você vai ver que eles têm facilidade, entre aspas, é óbvio, não é? Há bons livros de teologia e outros não, mas os bons vão falar sobre o seu poder, sobre sua sabedoria, sobre a sua onisciência, onipotência, onipresença, soberania, e você vai vendo, mas quando esses livros chegam para falar sobre a glória de Deus, eles lutam, eles têm dificuldade. Os melhores livros que você já leu ou vai ler na vida sobre os atributos de Deus, quando forem falar sobre a glória de Deus, vão ficar igual Ezequiel, vão começar a lutar, vão começar a não ter como descrever, explicar a glória de Deus como fazem com os outros atributos, porque realmente é difícil de definir. E isso é porque, de fato, a glória de Deus é de magnitude indescritível, porque a glória de Deus combina todos os atributos de Deus, é o brilho conjunto de todos os atributos de Deus. Hoje, nós estávamos falando só sobre a infinitude de Deus, e nós vimos quantas implicações incríveis, infinitas implicações, tem sobre a nossa vida, sobre tudo que Deus criou. Agora pense em todos os atributos de Deus juntos e o brilho da magnitude deles. Então, quando você começa a olhar para tudo isso, o que você está vendo é simplesmente Ezequiel tentando descrever a glória de Deus, ou seja, o brilho de todos os seus atributos. Quando ele fala sobre esses olhos, cheios de olhos, ele está falando sobre a onisciência de Deus, que está sobre o trono, como ele vê todas as coisas, igual o Hebreus diz, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que um dia nós havemos de prestar conta. Ele está falando sobre esse atributo de Deus. Deus sabe, Deus não aprende nada, Deus sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. Ou seja, o que Ezequiel está dizendo é o seguinte: Deus vê tudo, e o brilho desse atributo
ele descreve da glória desse atributo, ele descreve dessa maneira. As rodas e como se move para onde quer. Ele está falando sobre a onipresença de Deus, que enche todos os lugares, que não encontra nenhum limite. E há todos esses símbolos para manifestar a magnitude da glória de Deus, que é o brilho de todos os seus atributos. Há essas faces, cada um dos querubins tinha 4 faces, uma de homem, uma de touro, outra de leão, outra de águia, simbolizando, e uma de homem. A mesma coisa, para falar a respeito de todos esses atributos, a onipotência de Deus, por exemplo, do touro, a majestade infinita de Deus do leão, está juntando todos os atributos de Deus nessa visão e mostrando que aquele que está sentado no trono tem essa glória indescritível, seu amor, seu poder, sua onipresença, sua onipotência. Então a glória de Deus realmente é a soma total e infinita, superlativa, indescritível de todos os atributos juntos. Ezequiel diz: eu estou tentando descrever isso, a glória de Deus. Vocês não entendem como é indescritível, como está além da nossa capacidade de apreensão. Está ali onde Paulo diz assim, por exemplo, em 1 Timóteo 6,16, aquele que possui só ele a imortalidade e que habita numa luz inacessível, a quem nenhum homem jamais viu, nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder sempiterno, amém. Paulo diz, você vê, ele nunca foi visto por ninguém, porque ninguém pode vê-lo de fato, por causa dessa glória indescritível, que criatura nenhuma, mente de nenhuma criatura, sentido de nenhuma criatura pode capturar. Então o que estamos falando aqui é que você não pode definir a glória de Deus. Tentar definir a glória de Deus, a grandeza, a magnitude do brilho dos seus atributos, é a melhor tentativa que você tem na terra, é essa de Ezequiel. É essa visão complexa, difícil, indescritível. Essa é a primeira coisa. Ela significa a perfeição absoluta de todos os seus atributos brilhando. Então, qual o efeito total dessa visão? É que Deus não é um Deus manso, Deus é um Deus infinito. É assustador pensar, mesmo para um querubim, na infinitude de Deus, da glória de Deus. Ele não é um Deus que você pode descobrir, Ele não é um Deus que você pode esperar, você não pode conceber Deus, porque você não pode sequer, mesmo quando é descrito tudo o que Ele é, a sua mente é capaz de apreender completamente. Ele não é um Deus, Ele é um Deus que está além da nossa compreensão. Certamente tudo que Ele revelou a respeito do seu caráter é para nós compreendermos, meditarmos, conhecermos, faz sentido para nós, mas há uma quantidade enorme de coisas sobre Deus que estão muito acima da nossa tênue capacidade. E mesmo o profeta como Ezequiel, um dos maiores profetas, inspirado pelo Espírito Santo, usando toda a mente, com todo o poder de Deus atuando sobre ela, para expressar o que é a glória de Deus, essa é a melhor descrição. A descrição que quer dizer para nós, é indescritível. É um oceano sem fim, e eu acredito, sabe, a glória de Deus é o atributo que nossa geração mais odeia. A nossa geração que não conhece Deus e a geração dos que se dizem cristãos. É o atributo mais odiado. As pessoas estão sempre dizendo, no mundo, infelizmente na igreja, eu não posso acreditar num Deus que... Aí vai o ser humano dizer como Deus devia ser. Você vê, nem quando Deus é descrito pelo Espírito Santo, a glória de Deus, nós podemos sequer conseguir entender plenamente. E aí alguém diz isso. Eu não posso acreditar em um Deus que
julga as pessoas, ou um Deus que condena eternamente. Eu não posso acreditar num Deus, eu acredito num Deus que é amor e não é assim, eu acredito num Deus assim ou assado. Ou seja, o que essas pessoas estão dizendo? Eu não gosto e não quero um Deus glorioso. Eu não quero um Deus indescritível. Eu não quero um Deus maior que a minha mente. Eu não quero um Deus maior do que todas as coisas. Eu quero um Deus que caiba naquilo que eu acho, dentro da minha pequena mente, como Deus deve ser. Eu odeio um Deus glorioso. E a glória de Deus, essa glória infinita de Deus, indescritível de Deus, é parte daquilo que eu odeio. Eu não quero um Deus além da minha compreensão. Eu não quero um Deus indescritível, eu não quero um Deus de glória indescritível, de sabedoria infinita. Eu que sou um homem finito, com uma mente finita, não quero um Deus com uma mente infinita, com seus atributos brilhando com essa glória infinita. Eu quero um Deus que eu possa descobrir. Eu quero um Deus que eu possa imaginar. Eu quero um Deus que caiba na minha própria ideia de que Deus deve ser. O Deus da glória é odiado, queridos. É por isso que o segundo mandamento é a proibição de você imaginar Deus. Porque essa é uma manifestação da depravação do coração do homem. A essência do pecado. Sabe, todos os homens em pecado estão destituídos exatamente dessa glória que Ezequiel está tentando descrever, como diz Romanos 3, 23. Paulo, maravilhado diante da manifestação da sabedoria de Deus, que brilha em sua glória, diz assim, em Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, sejam dadas a ele eternamente, amém. Por ele ser esse Deus infinito em glória. Ou Romanos 9, 18 a 20 diz assim, portanto terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E Paulo diz, portanto tem misericórdia de quem quer, ele endurece quem quer. Aí alguém diz assim, dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda se ele faz tudo o que ele quer e ninguém resiste à sua vontade? Qual é a resposta de Paulo? Você não entende o Deus glorioso? Você acha que pode discutir com Deus? Você não pode compreender nada a respeito dele profundamente. Como você acha que com a sua mente você pode discutir com eles? É por isso que a resposta de Paulo para o homem não é uma explicação para o homem. Ele disse, olha, Deus tem misericórdia de quem quer. Ele se compadece de quem quer, não depende de quem quer, nem de quem corre. E Paulo responde assim, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, porque me fizeste assim? Paulo está falando, você não tem ideia da glória de Deus? Você acha que realmente um ser humano pode discutir com ele? Quando você diz, eu não posso acreditar nessa parte da Bíblia, ou naquela parte da Bíblia, ou não posso acreditar nisso ou naquilo, ou eu não posso conceber um Deus assim ou assado, um Deus assim não faz sentido para mim, um Deus que haja dessa forma ou daquela não faz sentido para mim. Quando você diz isso, você diz, Deus tem que fazer sentido para mim. Tudo que a Bíblia diz tem que encaixar no meu entendimento, na minha concepção. Eu que invento Deus, e depois esse Deus tem que encaixar na minha... O que você está dizendo é o seguinte, ou o Oceano Pacífico cabe nesse copo, eu não quero, eu não consigo conceber um Oceano Pacífico que não caiba no meu copo. Isso é ridículo. O Oceano Pacífico não vai caber nunca num copo. É sobre isso que Ezequiel está dizendo. Essa é a glória de Deus. Não pode ser feito. Ele não é um Deus manso, ele é infinitamente além de tudo aquilo que nós possamos pensar, imaginar. Mesmo quando a glória de Deus está sendo descrita para nós da maneira mais selvagem e crua possível, nós não compreendemos plenamente. Mesmo que Ezequiel mesmo está dizendo que ele não está descrevendo o que ele está vendo, ele só está dizendo, era mais ou menos, era como se fosse, eu vi algo que parecia aqui na terra, ele está fazendo isso. Deus é o Deus transcendente. Então, primeiro de tudo, a glória de Deus significa que Ele está além infinitamente de você, da sua mente, das suas capacidades,
da sua compreensão, e você nunca deve olhar para o plano de Deus, o propósito de Deus, de fazer todas as coisas para glorificar Cristo, por exemplo. Cristo fazia todas as coisas para glorificar seu Pai, e você sequer tentar, de alguma maneira, fazer isso caber no seu copinho, sabe? Pegar esse oceano infinito de glória, aquela glória, Pai, que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, fazer isso caber num copo. Isso é a descrição da glória de Deus. Em segundo lugar, além dessa infinitude de todos os atributos de Deus brilhando, que é a sua glória, a glória fala da sua suprema importância. A palavra hebraica para glória, eu já disse aqui para vocês outro dia falando sobre o texto de Moisés, kabod, significa peso. Sabe, você pode dizer, por que para expressar essa coisa mais profunda a respeito de Deus, uma palavra tem isso? Óbvio que a palavra peso está ligada à matéria, no nosso mundo, em contraponto àquilo que é imaterial. Mas nós estamos, a palavra peso aqui fala para a gente de algo substancial, algo que significa importância. Sabe quando alguém fala algo, você diz assim, isso aí tem peso. Aquilo ali é uma coisa que ele está falando, não tem peso nenhum. Aquilo ali não tem valor. Essa atitude é uma atitude de peso. Essa palavra é uma palavra de peso. Portanto, quando se diz que Deus é glorioso, significa que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra relação. É por isso que quando Deus diz a Ezequiel, a sua mulher vai morrer, a delícia dos seus olhos vai morrer, porque isso vai glorificar grandemente o meu nome, porque através do que você vai fazer, você não vai chorar, e isso vai ser uma profecia para Israel, porque quando eles veem, a gente viu isso no início do culto, né? Quando eles verem que você perdeu a coisa que você mais ama no mundo, e você não vai chorar e não vai fazer luto, eles vão fazer perguntas, o que está acontecendo? Por que você está agindo assim, dessa maneira tão diferente? Então você vai dizer para eles a verdade. E Ezequiel diz, e Deus mesmo usa essa expressão, a beleza dos seus olhos, o deleite dos seus olhos. Então pense em Ezequiel passar aquele ministério difícil que nós sabemos, o mesmo Ezequiel dessa visão, e voltar todo dia para casa, a única alegria que Ezequiel tinha era encontrar sua esposa esperando por ele. Eram os únicos olhos, não só que era a delícia da vida dele, mas que eram olhos doces para ele naquele ministério onde ele não era amado. Mas a glória de Deus tem suma importância. O peso que uma esposa tem na nossa vida não é de suma importância. É sobre isso que a palavra glória quer dizer. Se alguma coisa tem um peso maior, essa coisa está recebendo glória de você. Não importa se crente vive falando glória a Deus, na maioria das vezes ele não tem a menor noção do que é a glória de Deus e do que significa isso. Então a glória de Deus, em segundo lugar, quer dizer que Deus tem suprema importância. Suprema importância. Nada deve importar como Deus para você. Se alguma coisa importa como Deus para você, se Ezequiel dissesse, não, minha mulher não, eu não vou ser feliz sem a minha esposa. Como é que eu posso ter um ministério se tu vai tirar minha esposa só para ensinar algo às pessoas? Ele estaria glorificando a sua mulher. É isso. Ela teria um peso maior do que o de Deus. E nada em sua vida pode ter o peso que Deus tem em sua vida. Por isso nada se coloca entre você e Deus. Então, se nada importa para você mais do que Deus, ou se alguma coisa importa para você mais do que Deus, você não está glorificando Deus. Não importa o que você diga, não importa o culto que você fez esta noite, não importa o quanto você disse glória a Deus, se alguma coisa na sua vida, e isso de maneira prática, tem mais importância do que Deus, você não está glorificando Deus. Porque glorificar a Deus não é dizer glória a Deus. Como se tornou algo tão banal, né? Quase todo fim de jogo de futebol, os jogadores falam que a glória da vitória é de Deus. Isso é banal lá porque essas pessoas ouvem de maneira banal na igreja a respeito da glória de Deus. Mas é isso que é glorificar a Deus. Você não está reconhecendo a glória de Deus. Se o teu trabalho tem mais peso do que a sua relação com Deus, você está peso, glória.
você está glorificando o seu trabalho. Se pessoas, sentimentos, qualquer coisa, sexo, é por isso que você faz coisas que desonram Deus por causa disso. Para ganhar dinheiro, para ter um romance, para ter alguma coisa, porque você está glorificando aquilo, você está dando um peso naquilo maior do que Deus. E é assim que você, para você dar glória ao sexo, você não tem que dizer glória ao sexo, como você faz glória a Deus. Não é assim, é quando você está disposto a desobedecer a Deus por causa do sexo. Ou seja, você está dizendo, o sexo tem mais peso na minha vida do que Deus. O romance tem mais peso na minha vida do que Deus. Ganhar dinheiro tem mais peso do que Deus. Se na hora eu acho Deus importante, mas na hora que ganhar dinheiro estiver envolvido, eu desobedeço a Deus para ganhar dinheiro. Eu desobedeço a Deus para ter esse romance. Você está glorificando o que tem mais peso em sua vida. É por isso que a palavra quer dizer peso. Essa é a segunda coisa. Então, a tragédia é que cada pecado é você dizer, isso é mais importante e tem mais peso na minha vida. É por isso que todos foram destituídos desta glória indescritível. E este é o céu. O céu é essa coisa indescritível, para que eles vejam a glória que eu tenho contigo. Isso que Ezequiel está tentando. Agora, se essa glória, que é o céu, tem menos peso na sua vida do que outra coisa, você não tem a glória de Deus. Você está destituído da glória de Deus. Porque isso tem que ter o peso máximo. É por isso que Ezequiel, se aquilo vai trazer a maior glória a Deus, perder o amor da sua vida, ele vai ficar anos depois continuando fielmente sendo o profeta que ele foi. Ele não se torna inútil, amargo, ou com dificuldades de continuar obedecendo a Deus. Quando ele fala lá em Ezequiel 24:18, naquela tarde minha esposa morreu, como Deus falou, e de manhã eu fiz exatamente como Deus mandou. Então, em Romanos 2:24, o clímax da acusação de Paulo, tanto contra o mundo, e aí depois contra aqueles que se dizem povo de Deus, ele diz, o nome de Deus é blasfemado no mundo por causa de vós. O nome dele não é visto como grande. A maneira com que vocês vivem não glorifica o nome dele no mundo. Mostra que o nome dele e a vida dele não tem o peso que as outras coisas têm na vida de vocês. Ele está dizendo o seguinte, quando as pessoas veem vocês trabalhando, eles veem que o trabalho tem mais peso na vida de vocês do que a glória de Deus. Quando eles veem você se relacionando, eles veem que aqueles relacionamentos têm mais peso. Eles veem que as amizades têm mais peso. Eles veem que a maneira com que vocês usam o tempo mostra que outras coisas têm mais peso do que Deus. Então o nome de Deus é blasfemado, não é glorificado no mundo por causa de vocês. O que faz pecado não é primeiro que ele fere as pessoas, faz o mundo horrível, destrói a sociedade. É por isso que eu repito sempre, que você sempre tem que ter em mente que pecado e crime não são a mesma coisa, mas que todo evangélico que está se desviando da verdade começa a achar crime mais importante que pecado, porque crime é contra os homens. Então, é por isso que o discurso de muitos daquilo que é evangélico hoje parece o discurso de uma ONG, porque está preocupado com o crime, com a sociedade, com a infelicidade do homem, porque crime é aquilo que acontece contra um ser humano, é o ser humano ferindo outro ser humano, mas pecado é o ser humano roubando a glória de Deus. Então isso não importa muito. Nós queríamos que a sociedade fosse ótima, contanto que ela pudesse roubar a glória de Deus em paz, sem crimes, sem violência, sem morte, sem doença, sem câncer, sem sepultura. Nós acharemos o céu, porque isso é a manifestação de um coração diabólico. A glória de Deus é o mal supremo, é o ultraje final. A glória de Deus não é honrada no mundo. Esse é o ultraje. A santidade de Deus, como eu já disse, não é reverenciada. A grandeza de Deus, o brilho de tudo isso junto, é o que Ezequiel está tentando descrever, que é a glória de Deus. A grandeza dele não é admirada pelas pessoas, portanto, não tem um peso na vida delas. O poder de Deus não é louvado, então não sentem o peso da glória de Deus. A verdade de Deus não é buscada, outras coisas são buscadas. A Bíblia diz, a tua palavra é mais desejável do que todo o dinheiro do mundo. A gente pode dizer isso de verdade? A gente pode dizer nesta noite de verdade, eu desejo a tua palavra mais do que todo o dinheiro do mundo. Deus, eu me esforço mais para conhecer a ti do que para ganhar um salário.
eu me esforço mais para conhecer a tua palavra do que para conhecer algo para um dia ganhar um bom salário. A tua palavra é mais desejável do que todo o ouro do mundo. Se me oferecessem todo o ouro do mundo em troca de ter menos tempo com a tua palavra, eu ia ficar com a tua palavra. É o que Davi está dizendo. Isso é glorificado. Eu ia dizer, a tua palavra tem um peso na minha vida, porque ela revela quem tu és. A sabedoria de Deus não é estimada. Outro dia eu escrevi um texto chamado Coitado de Jesus, nasceu antes de Freud. Ele não podia entender a vida, né? Ele não teve a oportunidade de conhecer a alma humana. Porque ele deu azar, Jesus, de nascer 12 mil anos antes de Freud. Portanto, nós agora podemos conhecer a alma humana, a psicologia humana. Antes, nós não sabíamos nada a respeito, porque o Deus que criou o homem, o livro sobre a alma do homem, o Deus que andou no mundo, não sabia nada a respeito disso. Então, agora, algo que é o oposto daquilo que ele falou, é a sabedoria que nós bebemos. Então, a sabedoria de Deus não é estimada, a beleza de Deus não é valorizada, qualquer outra beleza é valorizada, a bondade de Deus não é saboreada por nós. Ele é fiel, esses são seus atributos, mas nós não achamos Deus confiável. Essa é a razão da ansiedade, dos medos. A justiça de Deus não é respeitada no nosso mundo. E Paulo está dizendo, pela forma com que os gentios veem vocês olharem para esses atributos que todos juntos, brilhando, é a glória de Deus, o nome de Deus é desprezado no mundo, porque a presença de Deus não é valorizada. Você valoriza mais a presença de um homem. Há coisas que você faz que você não faria diante de um homem, mas faz sozinho, porque a presença de Deus que está ali não é valorizada. A presença de um homem tem mais peso, você teria vergonha, mas você não tem. É o que Paulo está dizendo, porque a pessoa de Deus não é amada. Então, o infinito, todo glorioso, o Criador do universo, por quem todas as coisas foram criadas, que tem a vida de cada pessoa em sua mão, ele é desconsiderado no mundo, ele é desacreditado, ele é desobedecido, ele é desonrado por todo mundo. E a Bíblia diz, esse é o ultraje final do universo. Inferno sem fim não é nada perto do ultraje final, que é tratar esse Deus com desprezo. Deus é marginal na vida humana. Ele é marginal na sua vida. É isso que glória quer dizer, peso. Ele tem o maior peso em sua vida, em todas as suas relações, na relação com todas as coisas e pessoas. Em consequência dessa condição, é que a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade dos homens, que é exatamente tratar assim, a ira de Deus, diz Romanos 1,18, se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Pois embora, tendo conhecido Deus, não o glorificam, não deram o peso devido a Ele, não deram glória a outro ser humano, deram glória a um sentimento, deram glória ao sexo, deram glória ao dinheiro. Essas coisas têm mais peso na sua vida, e o que tem mais peso está recebendo a glória. Pois embora eles tendo conhecido Deus, não o glorificaram, não deram peso, importância, nem lhe deram graças. Então o fracasso em fazer da glória de Deus o centro das nossas vidas é que traz a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça de todos os homens. Romanos 2,5 diz, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira. E quando nós ouvimos que todos estão debaixo do pecado e destituídos da glória de Deus, e que esse Deus que todos os atributos de Deus são infinitos, quando você pensa na ira de Deus, pense nisso, é a maior força negativa contra o homem que você possa imaginar. Sabe, a explosão de uma supernova não tem poder parecido com a ira de Deus. Um tornado destruindo as coisas, um furacão, não é nada perto da ira de Deus. Nós estamos falando sobre algo infinito, o desprazer infinito desse ser infinito. A fúria de qualquer coisa não se parece. Então, o que significa dar glória a Deus? Não é dizer glória a Deus por isso, glória a Deus por aquilo, glória a Deus por... Olha, meu filho está fazendo aniversário, glória a Deus. Não é isso. O teu filho tem mais peso na sua vida do que Deus. Então, você não está dando a glória a Deus na vida do seu filho. É isso. Significa dar peso, importância.
Se eu disser eu creio em Deus, mas eu só nego meu imposto de renda, é óbvio que eu não dou glória a Deus. Você faz de ganhar um pouco mais de dinheiro algo que tem mais peso em sua vida, porque você sabe que aquilo desonra a Deus. Aquilo é um pecado que rouba a glória de Deus. Mas como aquilo vai te dar um pouco mais de dinheiro, aquilo tem mais peso na sua vida. Quando você faz isso, você está glorificando o dinheiro. Você sabe que é errado, mas você vai fazer assim mesmo. Em seguida, o dinheiro tem mais glória na sua vida do que Deus, porque ele tem mais peso. Deus não é aquela coisa gloriosa em sua vida. Sabe, se você tem qualquer relação com o sexo que desonra a Deus, você está dizendo, eu dou glória ao sexo em minha vida. Não dou glória a Deus. Entre isso e desonrar Deus, isso eu não posso. Você usa a linguagem da psicologia secular, diz que tem compulsão, sei lá. Mas você só não quer enxergar o óbvio. Eu dou glória ao sexo, eu não dou glória a Deus. Eu estava lendo uma carta enviada a J.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, por uma mulher chamada Rona Beer. E ela estava fazendo uma pergunta a ele a respeito do mundo mítico que ele criou no Senhor dos Anéis, da mitologia que ele criou. E ela está perguntando a ele, por que Sauron colocou tanto poder naquele anel, no anel do poder, né, no anel, e de tal maneira que ele foi criado na montanha da destruição, e que se ele fosse jogado lá, não só ele era destruído, mas como todo mundo ali entrava em colapso. Então, muitas pessoas conhecem os livros, outros por causa do filme de Peter Jackson, e eu achei engraçado, porque na resposta de Tolkien, ele primeiro faz a mulher ver que aquilo é um livro, é uma aventura. Mas ela pergunta, o que é isso? O que é essa coisa? Porque quando você joga o anel no fogo e ele é destruído, tudo é destruído junto. Então a primeira resposta de Tolkien na carta, eu acho engraçado que ele diz, olha, isso é apenas uma história. Me dê um tempo, não leve isso tão a sério, é um mundo mítico. Não é? Mas é bom porque ele continua, ele diz assim, o anel de Sauron é um tratamento mítico para a colocação de peso que nós damos na vida a algo externo e que é exposto à destruição. E quando é destruído, logo todo o nosso mundo entra em colapso. É isso que o poder do anel quer dizer. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, quando você põe o maior peso da sua vida no seu marido, na sua esposa, ela se torna o seu anel de poder. Ele se torna o seu anel de poder. Quando você põe no dinheiro, ele torna o seu anel de poder. Toda a sua vida agora está ligada àquela coisa externa que tem o peso de glória na sua vida. Se aquilo for destruído, o teu mundo vai entrar em colapso. Tudo vai ser destruído. Se você espontaneamente, como Frodo, não puder tirar isso, e igual Ezequiel pôde Deus dizer, eu vou tirar a sua esposa e dizer, eu vou obedecer a si mesmo, então o seu mundo entra em colapso. Você realmente deu essa pessoa a glória, deu essa coisa a glória. Ela passou, por isso que o anel é chamado de o precioso, meu precioso. Passou a ser a coisa que tem a maior glória em sua vida. Daquilo, da onde flui todo o seu poder. Se você disser de alguém, ele diz, olha, se você me amar, meu mundo fica rosa, fica lindo. Se você deixar de me amar, ou se você deixar de existir e morrer, meu mundo vai acabar. Esse é um anel de poder. Quando ele for destruído, e ele vai ser, porque você botou isso numa coisa externa que está exposta à destruição. Quando você chama aquilo de meu precioso, que não é Deus, então quando for destruído esse anel, o seu mundo vai entrar em colapso. Então você vai fazer igual essas pessoas que fizeram tudo de errado para manter o anel, sem poder abrir mão dele. E
o seu mundo vai explodir quando esse anel explodir. Você transformar essa pessoa no anel de poder da sua vida. Achei ótimo. Ele ter continuado. Então isso pode ser o quê? Pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser emprego, pode ser aparência, aceitação, ele diz, qualquer coisa do qual tem o peso para dar significado à sua vida. O que faz você levantar de manhã. Você vê, Ezequiel pôde levantar no outro dia de manhã com a sua esposa, que era a delícia dos seus olhos, tendo morrido, e viver para Deus. Por quê? Porque Deus tinha o peso final na sua vida. O anel não era alguma coisa. A glória estava toda colocada em Deus, que era o peso que dava sentido, alegria e razão de viver. Então ele diz, qualquer coisa que tem esse peso é o anel de poder. E você vai fazer o quê? O que essa pessoa pensa de você vai ser mais importante do que Deus pensa de você. Quando você faz dá glória a alguma coisa, a um grupo de amigos, a opinião deles vai ser mais importante que a de Deus. Perto deles, você vai fingir que não acredita no que você acredita. Você não vai ser ousado por Deus. Por quê? Porque a opinião deles tem mais peso para você. Você sabe que aquilo desonra a Deus, mas você não pode. Você não pode continuar. Então significa que se alguma coisa é mais importante do que Deus, você colocou sua fonte de poder em algo externo, e isso vai ser destruído um dia, como um anel. E quando isso acontecer, você perde tudo. Você está indo para a destruição. Por quê? Porque todos os anéis de poder, está na resposta dele, foram forjados na montanha da destruição. A própria ideia de dar glória a alguma coisa que não seja Deus é forjado na montanha da destruição e vai acabar se explodindo assim. Então, eu vou até inventar uma palavra, essa gloriosidade de Deus, não é? Ou seja, que significa que Deus é mais importante, mais pesado, importa mais. É a única coisa que pode te dar uma vida segura. Porque é a única coisa que é fonte de poder indestrutível para sustentar a vida. Então a destruição do anel, quando Frodo joga o anel lá na montanha da destruição, é isso, é quando você diz que nada em sua vida é precioso para você perto de Deus, tem um peso. Então aquilo pode ser consumido, sem que o seu mundo seja consumido. Junto com aquilo, o seu mundo não vai entrar em colapso, porque espontaneamente ele foi o único, não é, que foi lá e o anel foi jogado. Não sem muita dificuldade, se nós conhecermos a história. Então, em primeiro lugar, significa que é aquela infinitude descritível de Deus. Em segundo lugar, significa a sua suprema importância, a glória de Deus. E é isso que Ezequiel estava descrevendo naquela visão incrível da glória de Deus. Em terceiro lugar, a glória de Deus significa esplendor absoluto. Então, uma das coisas nessa visão, nessa complexidade, é que acima de tudo isso está o trono de Deus, onde Deus governa, vê-lo no trono, significa que ele é mais importante, que ele tem um peso final, que ele diz, tem o peso final, que a vontade dele é a coisa mais importante que existe, que a oração diária seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas também a glória quer dizer algo mais, além dessas duas coisas, quer dizer que Deus tem uma beleza infinita para o coração que foi aberto para ver a glória de Deus. A beleza aqui, não é? Você sabe que essa é a coisa mais difícil de você explicar. Você pode explicar as coisas às pessoas sem muita dificuldade, mas há conceitos difíceis. É por isso que Ezequiel lutou aqui, para descrever o indescritível. Descrever beleza já é difícil. Se eu falar para você descrever a bola de futebol, você vai dizer que ela tem alguns gomos costurados, e dentro dela você coloca uma quantidade de pressão de ar, e que ela é jogada num campo gramado, tem duas balizas. Você explica, dá para a pessoa entender o que é a bola e por que ela é uma bola de futebol e não uma bola de vôlei. Você explica. Mas como é que você explica a beleza? Você consegue dizer, olha, o pôr do sol era lindo.
Lindo. Aí você fala assim, mas o que é isso? Lindo. Por que o pôr do sol era lindo? O que é a beleza do pôr do sol? Você já não vai saber dizer. Você diz, não, era cheio de cores. Mas a cor é a beleza? Não, beleza não é a cor. É porque estava cheio de cores, era lindo. E tinha aquele jogo de luzes. Então a beleza é o jogo de luz? Não, não, não. Tem coisas que não têm luz que também são belas. A beleza é um conceito que nós não conseguimos explicar. Nós conseguimos descrever que aquilo era belo, mas o que é a beleza nós não podemos. Então a palavra kabod, que significa peso, importância, a palavra que é usada para glória no Novo Testamento, não aqui, mas no Novo Testamento para a mesma coisa, glória, é doxa, de doxologia. Como nós usamos, que quer dizer o que? Louvor, admiração, luminosidade, brilho, beleza. Glória quer dizer beleza. É a beleza dos atributos múltiplos de Deus. Santidade fala sobre Deus ser único. Agora, o brilho dessa santidade, que é o esplendor dos seus múltiplos atributos infinitos, é a glória infinita de Deus, é a beleza. Jonathan Edwards, ele diz que Deus é glorificado não só pela sua glória ser vista por nós, mas por nós nos alegrarmos em sua glória. Deus é mais glorificado quando você se alegra na glória de Deus, é o que Jonathan Edwards diz. Ninguém escreveu sobre a glória de Deus como Jonathan Edwards. Então não é suficiente para você glorificar a Deus, enxergar tudo que isso a gente falou até agora. É necessário esse terceiro passo. Não é necessário simplesmente você dizer, olha, eu obedeço a Deus, Ele disse que Ele vai tirar a beleza dos meus olhos. Ezequiel dizia, Deus vai tirar a minha esposa. Eu aceito isso, porque Ele é Deus, Ele é Deus. E eu tenho que aceitar o que Deus diz. Você tem que ver a beleza de Deus. Não só aceitar porque Ele é Deus. Portanto, glorificar a Deus não significa simplesmente obedecê-lo, mas glorificar a Deus significa obedecer a Deus porque você quer obedecer. Não só porque você tem, mas quando você só obedece porque você tem, você não glorifica a Deus. Você quer por causa da beleza, porque você se sente atraído por Ele. Você dá mais peso a Ele, não é porque o pastor pregou, a Bíblia disse, Deus disse. Você dá mais peso a Ele do que ao casamento, sexo, dinheiro, porque você vê uma beleza nele que nada disso tem. Você vê um significado fluindo dele que nada disso chega às margens desse oceano infinito daquilo que Ele é. Senão você não glorifica a Deus. Porque você está contente com Ele, você está satisfeito com Ele, de tal maneira que se você nunca mais tivesse sexo e tivesse Deus, você estaria satisfeito. Porque sexo é só um dom que Ele dá para nós, mas não é a beleza da minha vida, na qual a minha vida está ancorada. Jesus, por exemplo, nasceu solteiro e morreu solteiro, e viveu uma vida plena, a vida mais plena que um ser humano já viveu. Não casou, não teve um romance. Essas coisas podem estar totalmente fora da vida de alguém e essa pessoa ter a vida mais plena que um ser humano já viveu. Porque elas são só isso. Porque você é atraído por Ele, porque você está contente com Ele, que você está satisfeito nele. E então você pretende obedecê-lo. Não é só porque você tem. Lá no Monte Sinai, por exemplo, você lembra quando Moisés disse, mostre-me a tua glória. Ele estava com tremor, com medo. Mas ele disse isso, sabe por quê? Porque nós precisamos dessa beleza. Ele sabia de todas as coisas que estavam envolvidas num homem pecador falar sobre a glória de Deus, mas sempre que eu vou a lugares ricos, onde há um monte de pessoas ricas, é surpreendente como são bonitos os lugares onde pessoas que têm dinheiro têm. Não é isso? Quando o ser humano tem dinheiro, ele gasta dinheiro com beleza, queridos. Vamos ser sinceros. Uma vez eu estava em
Campos do Jordão, e estavam vendendo uma mansão, assim. A mansão tinha até um nome, era a Vila Inglesa, porque era um troço assim incrível, só o salão de baile era muito maior da casa do que aqui o nosso ambiente. E como você podia chegar lá com cara de quem podia comprar a casa, se você tivesse a cara assim de quem podia comprar, você podia olhar tudo, eu fui. Estava lá mesmo, né? Então o cara mostrou a gente, a minha, a Cláudia, Jorginho, a mansão, andamos pelas coisas. Tudo era lindo, sabe? Cada detalhe, não tinha detalhe feio em lugar nenhum naquele lugar. Eu quase comprei. Aí depois eu pensei, não, o Campos do Jordão é meio longe, né? Ia atrapalhar aqui. Você percebe que quem comprou, eu não sei quem foi, porque quando eu fui já tinham comprado. Quem comprou gastou um caminhão de dinheiro para comprar aquela beleza toda, para ter aquela beleza. Você pode pensar, que coisa incrível, como as pessoas podem gastar dinheiro assim, mas todos nós gastamos uma quantidade razoável de dinheiro com beleza, ou para se fazer bonito, né? Para dar uma ajeitada, para dar uma embelezada. Todo mundo gasta dinheiro com isso, para dar uma penteada no cabelo, assim, para pintar o cabelo. Não mulheres, porque mulher não precisa pintar cabelo, porque não existe mulher com cabelo branco. Só homem que tem isso, é um fardo assim, que os homens carregam. Chega uma idade que os homens têm cabelo branco, mulher não tem cabelo branco. Mulher nasceu assim, sem esse problema. Então tem homens, você vê que coisa horrível, gastam dinheiro para pintar o cabelo. Mulheres não, porque nasceram sem cabelo branco, mas homens, chega uma idade que eles têm, todo mundo gasta dinheiro com beleza, a seu nível. Todos nós já viajamos grandes distâncias para olhar para uma praia. Eu não gosto de fazer isso, vou ser sincero, porque eu acho todas as praias meio lindas, mas meio parecidas. Alguém me diz, poxa, tem uma praia maravilhosa lá no Ceará. Eu penso, eu vou na Barra da Tijuca. É muito longe, né? Mas vamos combinar, é raro. A maioria das pessoas viajam metade do mundo, vão para o outro lado do mundo, só para olhar para uma floresta, só para olhar para uma cachoeira, assim. O cara gastou dinheiro, você vai olhar, ele trabalhou meses para juntar aquele dinheiro para olhar a cachoeira, por causa da beleza. Todo mundo gasta dinheiro com beleza. Todos nós compramos música. Música o quê? Música bonita. Gastamos dinheiro com música. Música enche barriga. Música é uma coisa que, se você não tiver música, música é beleza, beleza para os nossos sentidos. Nós gostamos de ver beleza, nós gostamos de ouvir coisas belas, nós ouvimos, nos deliciamos com beleza. Moisés percebeu que a alma humana tem uma fome por beleza, um anseio por beleza. Mas ele percebeu, que Agostinho descreve bem, que esse anseio por beleza nunca se satisfaz, porque todas as coisas belas da vida não entregam o que prometem, a beleza final que satisfaz nosso coração. Então, depois que a gente olha a cachoeira, que a gente viajou até o Japão para ver, a gente, poxa, é legal, mas eu preciso ver outra cachoeira, porque essa cachoeira não entregou assim. Sabe, o cara acha que aquele romance, o casamento vai entregar, vai ser aquilo. É maravilhoso, mas não era. Aquilo era só uma beleza que apontava para uma beleza maior. A beleza para a qual nós fomos criados. Que é o esplendor daquilo que Ezequiel está descrevendo. Que é aquilo que Moisés pediu para ver. A beleza da tua santidade. É a beleza final. Todas as outras belezas no mundo têm esse encanto sobre nós, porque elas são um eco tênue agora no mundo caído dessa beleza final de Deus, que é a glória de Deus. É por isso que ser destituído dessa glória é o inferno. É ser banido para sempre da beleza final, a beleza para a qual nossas almas foram criadas, a glória de Deus, que é o esplendor das múltiplas perfeições do seu caráter. E agora você sabe o que é compreender algo da glória de Deus, porque foi difícil anos atrás eu explicar a Mateus o texto de Ezequiel, e todas essas coisas que estavam ali implícitas. Agora, então há uma diferença enorme se você conhecer Deus, saber sobre Deus e realmente conhecer a beleza de Deus. Quando você vê a beleza de Deus, glória quer dizer beleza, ela tem esse peso na sua vida. Então você diz, eu vou à igreja, eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus, mas você vê, na maior parte das vezes, isso que as pessoas dizem, não muda a vida delas.
É por isso que o Paulo diz que nós somos mudados de um grau de glória, de uma visão dessa beleza para outro grau de glória, porque ver a beleza muda a nossa vida, nos muda. Então Paulo diz assim em 2 Coríntios 4,6, porque Deus que disse que das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da beleza final de Deus na face de Cristo, do valor final de Deus, do peso de Deus. Então, ao mesmo tempo que Moisés disse, mostre-me a tua glória, Deus disse, você não pode ver minha glória, porque minha glória vai matar você, é fatal, porque eu sou totalmente santo, e você é pecador. E uma crença geral em Deus é nunca ter visto a glória de Deus. Ao mesmo tempo, Paulo está dizendo que só na visão, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que se você vê a glória de Deus, ela é mortal para um pecador, ele está dizendo que só ver a glória de Deus muda a sua vida de um grau de glória para outro grau de glória. Então, quando você ver a glória de Deus de fato, você cai de bruços. Foi isso que aconteceu com Ezequiel. Ele disse, eu caí com o rosto em terra. Isso significa algumas coisas. Você cai de bruços para se humilhar diante de algo infinitamente maior do que você. Ou você cai de bruços para se render, dizer, eu desisto, eu desisto, eu me rendo. Ou você cai de bruços dizendo, eu venero, eu adoro. São essas três coisas juntas. É a evidência de alguém que viu algo da glória de Deus e de que a glória de Deus tem um peso na vida e que está transformando essa pessoa. Então, em primeiro lugar, você cai de bruço e você é humilhado, sabe? Você vê a realidade de quem você é. Isaías disse, ai de mim, porque eu estou arruinado, eu sou impuro, e meus olhos viram algo dessa beleza indescritível de Deus. Então você não pode entrar na presença da luz infinita sem ver a sua escuridão. Se você não vê a sua escuridão, você não está na presença da luz infinita. Você não pode entrar na presença da pureza infinita de Deus e não ver a sua impureza, queridos. Quando ele diz, os nossos atos de justiça são trapos imundos, é porque ele não está mais se comparando com outros seres humanos. Ele é um profeta. Talvez ele seja o melhor homem de Israel. É Isaías bem Amós. Mas você, quando comparasse ele com qualquer pessoa em Israel, você dizia, esse é o homem mais santo daqui. Todo mundo tinha que ser como Isaías. E nós só temos uma visão assim de nós, porque nós estamos nos comparando com homens, o que é uma loucura. Quando Ezequiel olha para a santidade de Deus, Isaías, e olha para ele mesmo, ele diz, eu sou um monte de impurezas, totalmente indigno, estou arruinado, a maldição de Deus vai cair sobre mim. Você não pode entrar na presença da magnificência de Deus, sem perceber a sua insignificância. A infinitude de Deus e a sua pequenez absoluta. Portanto, uma das marcas de você começou a experimentar a glória de Deus, e não só acreditar em Deus de maneira geral, é que isso tira totalmente a sua autojustiça. Você não vai ter nenhuma dificuldade com as doutrinas da graça. Você realmente vai ser uma pessoa espantada porque Deus te escolheu, e não achar que de alguma forma um homem pode escolher Deus ou ter algum mérito diante de Deus. Você nunca mais vai ficar chocado quando Deus diz, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia, porque você sim realmente vai enxergar que todo homem merece a fúria infinita de Deus, e todos os homens, se receberem isso, estão recebendo exatamente o que merecem, e você vai estar espantado então, não com a condenação de Deus, mas com a salvação de Deus, com a graça de Deus, porque ver a glória de Deus tira toda a sua autojustiça. Você não tem mais nada, você se vê despido, você nunca mais anda ereto pela vida. Sabe quando a gente lê em Gênesis 32, que Jacó finalmente teve um encontro real com Deus? A Bíblia diz que ele mancou para o resto da vida, se tornou um aleijado para o resto da vida. É assim, sabe? Nunca mais ele andou como o Jacó altivo, ele virou um homem manco, viu a glória de Deus. Você é humilhado pela glória de Deus, e essa humilhação pela glória de Deus não é desagradável, sabe? Você nunca mais vai ser uma pessoa
tudo aquilo que é, na verdade, a tentativa de roubar a glória de Deus, por exemplo, as nossas preocupações. É porque você diz, eu sei como a minha vida deve ser, eu dou mais peso ao meu entendimento do que ao de Deus, eu sei que Deus é poderoso, mas eu não tenho certeza se Ele vai fazer as coisas certas na minha vida como devem ser, por isso eu estou ansioso sobre o que vai acontecer amanhã. Então Abacuque diz, quando a gente viu algo da glória de Deus, como está em Abacuque 2:20, ele diz, o Senhor está em seu santo templo, Ele está no seu trono, como Ezequiel está descrevendo Ele, dessa maneira que nós não podemos conceber. Então, Abacuque diz que toda a terra fique em silêncio diante dEle. Ver a glória de Deus é calar a boca. Quando Deus diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É por isso, não há mais nada a ser dito. Por isso que Paulo respondeu ao homem daquele jeito, quem és tu, homem, para replicares a Deus, discutires com Deus, como a coisa formada discute com aquela que o criou, como Isaías, quando você vê o Senhor no seu santo templo, alto, exaltado, a orla do seu manto enchendo todo o templo, você nunca mais diz nada, você fica quieto diante da glória de Deus, você é humilhado, a sua ansiedade explode. Isaías foi lá ansioso porque o rei Uzias tinha morrido, e o rei Uzias foi rei de Israel durante 52 anos, eu tenho 47, imagine, se eu tivesse nascido na época do rei Uzias, eu ia ter nascido com ele sendo governante do meu país, ia ter 47 anos e ia ser o mesmo governante. 52 anos ele foi rei. Quando ele morreu, é óbvio que as pessoas ficaram ansiosas, as pessoas não podiam nem imaginar como seria outro rei. Aquela geração inteira nasceu e viveu sobre aquele rei. Como vai ser agora a vida? Isso foi totalmente extirpado diante da visão de Deus. Em segundo lugar, há uma espécie de fidelidade incondicional sobre as pessoas que compreenderam a glória de Deus. Porque até você compreender a glória de Deus, eu vou dizer o que Deus é para você. Deus é uma ferramenta. Uma ferramenta. Nada pode ser tão indigno, né? E tão aquém da glória de Deus, mas Deus é uma ferramenta para a maioria das pessoas. Por que as pessoas oram mais quando elas estão doentes? Porque Deus é uma ferramenta para curar a doença delas. Por que as pessoas não têm tempo para Deus? A vida é tão agitada, muito trabalho, muita coisa. Eu tenho que, depois que eu trabalho muito, depois eu tenho que passear muito. Eu tenho pouco tempo, meu tempo é pequeno. Mas quando ela está com câncer, por que ela tem tempo para Deus? Porque Deus é uma ferramenta, queridos. Ferramenta, você anda com a ferramenta? Você só pega a ferramenta quando ela é útil, quando o cano estoura, você lembra, cadê a chave inglesa? Você não lembra dela antes de ter um problema. Ferramenta é assim. Ferramenta só é útil na hora do problema. Se que o problema passa, você não vou andar com a ferramenta, você fala, não vou guardar a ferramenta na gaveta. Não tem tempo para ficar com ferramenta. Quando der o próximo problema, eu corro para a ferramenta. Para a maioria das pessoas que se dizem cristãos, Deus é uma ferramenta. Isso é evidência de que nunca viram a beleza estonteante da glória de Deus. Como a gente não vê nenhuma beleza em ferramenta. A gente só vê utilidade em ferramenta. Você quer força. Por isso que você, olha, eu tenho um pouquinho de tempo para Deus na semana. Por quê? Porque eu preciso de algumas coisas. De inspiração, preciso de perdão, preciso de força para os tempos difíceis. Preciso de informação para tocar a vida. Em outras palavras, Deus é uma ferramenta. Por isso ele tem esse lugar de ferramenta, esse lugar de ficar guardado na gaveta, e a primeira coisa que você pensa na hora do problema é na ferramenta. Aí Deus é importante, oração é importante, a Bíblia é importante, tudo ferramenta. Mas quando você realmente agarrou a glória de Deus, um pouco que seja, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai gostar e remir o seu tempo para estar num culto corporativo como esse, porque Deus é tudo que importa para você na sua relação. Ele não é útil para você, Ele é o seu Deus, Ele é a sua beleza, Ele é o peso maior na sua vida. Você não usa Ele para consertar as coisas que têm peso, Ele é o peso. Tudo se ajeita em torno de Deus. Conversei isso com meu filho sempre, e assim ele caminhou. Ele fez a universidade, mas nunca ele faltou um culto para a universidade. Nunca. Quando ele ia formar a grade dele, forme a grade para você estar no culto.
forme, estude, nunca estude no domingo, nunca, nunca, nunca. Estude antes. Nunca deixe de estar num culto na quinta-feira porque você tem que estudar para uma prova, nunca. Nem que você tenha que estudar mais na quarta-feira para a sua grade ficar cheia. Deixe a quinta-feira de noite vazio. Deus não é uma ferramenta na nossa vida. Ele tem esse peso maior. Faculdade tem peso? Tem, mas não o peso que Deus tem. Emprego tem peso? Tem peso, mas não o peso que Deus tem. É infinitamente, é só algo que Deus me dá. Aquilo em breve vai cair na montanha da destruição. Se aquilo for o meu precioso, então eu vou ser destruído junto. Então você vai orar, vai ler a Bíblia e vai obedecer apenas porque você quer se achegar a Ele, estar com Ele, contemplar a beleza dEle e dizer, mostre-me a sua glória. Tudo o que importa é a nossa relação com Deus. Tudo, o resto das coisas ao redor não importa tanto. E eu vou acabar perdendo todas essas coisas, não importa. Deus é realmente central em seu relacionamento. E Ele é central quando você viu a sua glória. Só que só quem viu a glória de Deus foi transformado. E só quem viu a glória de Deus está sendo transformado de um grau de glória para outro grau de glória. Porque a Bíblia diz, nós somos transformados quando nós vamos vendo a glória de Deus na face de Cristo. E nós somos transformados então. Quem não está vendo a glória de Deus, não está no reino de Deus. Agora nós estamos... a gente vai ter que encerrar, porque nós não podemos cobrir a glória de Deus num sermão. Há pouco tempo eu falei sobre a glória de Deus lá, com Moisés no Monte Sinai. A glória de Deus precisa de inúmeros sermões para nós termos uma visão dela. Mas eu quero acabar com o arco-íris, como eu disse, que era as três coisas que nós íamos ver. Então há um problema objetivo e um subjetivo em tudo isso que nós falamos sobre a glória de Deus. Moisés disse, eu quero ver a sua glória. Mas ele sabia que a glória de Deus era mortal, mas ao mesmo tempo Moisés sabia que as nossas almas foram criadas para a glória de Deus. Então há esse problema que para nós é insolúvel. A glória de Deus é mortal para mim, mas ela é a única beleza que cumpre a minha fome de beleza. Ela é a única coisa que tem um peso que dá estabilidade e não leva a minha vida para a montanha da destruição, como o anel de Tolkien. E ele sabia, eu preciso ver a glória de Deus, ainda que eu saiba que ver a glória de Deus é mortal. No entanto, Deus disse, se você ver minha glória, será o ponto final. Então há um problema objetivo sobre a glória de Deus, mas também há um subjetivo. Como eu disse, não adianta você só dizer, eu desisto do meu direito de autodeterminação, eu vou fazer o que Deus manda, eu vou obedecer a Deus. Você também tem que querer obedecer a Deus. Você também tem que ser atraído por Deus e ver que a beleza de Deus é a beleza que todas as outras belezas apontam como um eco fraco. Eu não posso simplesmente obedecer a Deus, eu tenho que obedecer a Deus, mas eu tenho que querer obedecer a Deus. Eu tenho que ter prazer nisso, isso tem que ter um peso. Bem, como eu faço isso? A resposta para as duas coisas é o arco-íris. Em único lugar na Bíblia, além desse texto, em que o arco aparece, em Gênesis 9, depois do dilúvio. Noé sai da arca e nós temos essa declaração de que o arco de Deus apareceu nas nuvens, em Gênesis 9. E o que nós vemos é o julgamento de Deus sobre o mal. Deus odeia o mal. E o mal é o desprezo, por fim, tudo que a gente chama de mal, é o desprezo pela glória de Deus. Ele odeia o mal. E Ele julga sempre o mal. Então Ele julgou o mundo inteiro com o dilúvio. Depois do dilúvio, Noé sai da arca e faz um sacrifício. E quando Deus... porque aquele sacrifício é um prenúncio do verdadeiro sacrifício. Quando Deus fica satisfeito, Ele diz, eu vou te dar um sinal da minha graça. Um sinal da minha graça. Porque eu estou satisfeito com o sacrifício. Eu vou colocar o meu arco nas nuvens. Ele vai ser um sinal de graça. Um sinal que nunca mais
eu vou derramar minha ira dessa forma sobre o mundo. Mas, na verdade, isso está apontando para como ele, por fim, vai salvar este mundo através de um povo que ele deu ao seu Filho. Então, repare que na tradução em Gênesis 9, para nós aqui, mostra lá, Ezequiel fala sobre a glória de Deus como um arco, e aqui fala sobre o arco em Gênesis 9, e aqui a gente chama de arco-íris, mas a palavra hebraica não é essa. Essa palavra arco-íris acabou ficando assim mais doce. Deus fala o meu arco, o arco da guerra, o arco, como eles usavam o arco na guerra. Deus diz, esse é o meu arco, eu vou colocar meu arco no céu como um sinal da minha graça. Na verdade, a palavra é essa, o meu arco de guerra, o arco de guerra de Deus. As setas da ira de Deus são uma metáfora da ira infinita de Deus contra o pecado. Assim, quando Deus disse a Noé, eu vou colocar meu arco nas nuvens, era uma maneira de dizer, paz, não há mais ira, não há mais julgamento. Eu vi o teu sacrifício, o sacrifício que você fez, o animal que foi morto, e eu não vou mais derramar o meu juízo assim. Então a Bíblia diz, ele colocou o seu arco nas nuvens, e então se formou o arco nas nuvens. Como eu disse, nunca na Bíblia chama de arco-íris, é o arco da guerra, é o arco de Deus. E esse é um sinal de graça. Charles Spurgeon, pregando sobre Gênesis 9, num sermão que eu li, sei lá, uns 20 e poucos anos atrás, ele diz, olha, o que é tão significativo sobre o arco da guerra de Deus como sinal da sua graça, é para onde o arco está apontado. Se você olhar o sinal que Deus colocou, o arco não está na posição em que você joga as setas na terra. O arco está virado para o céu, apesar de ser o arco de Deus. E Spurgeon diz, olha, se o arco tivesse apontado para a terra, nós podíamos pensar, bem, Deus está dizendo, eu não estou atirando flechas agora, porque eu retive a minha ira, mas, dependendo da situação, o arco já está na posição. Então ele disse, não é estranho, não é maravilhoso que Deus tenha colocado o arco como sinal da sua graça, voltado para o céu, o verdadeiro sinal da graça de Deus, porque o arco está apontado para cima. O único lugar onde ele pode lançar flechas é para cima e não para baixo, na posição que Deus colocou o arco. O que Deus está dizendo, Spurgeon disse, é que como é necessário eu derramar a minha ira, mas como eu vou salvar este mundo através de um povo que eu dei ao meu filho, vai ser necessário eu jogar essas flechas da minha ira para o céu e não na terra, em direção a mim, não em direção a vocês. E Spurgeon disse, onde isso poderia ter acontecido? Claro que a resposta é que séculos mais tarde houve uma oferta, que era o verdadeiro sacrifício que Noé só mostrou no seu sacrifício. O que aconteceu? O próprio Deus recebeu as flechas da sua ira. Ele tomou as setas da justiça, ele tomou o castigo, ele pagou a pena que nós merecíamos. Isso significa que agora nunca mais a inundação da ira de Deus vai cair sobre aqueles que ele colocou em Cristo. Cristo é a arca deles. O resplendor da glória de Deus que Ezequiel viu em forma de arco mostra a glória de Deus manifestada da maneira mais plena e profunda em atirar as setas da sua ira sobre si mesmo para salvar um povo que merecia a sua ira. Então Jesus tinha, e ao mesmo tempo você vê que na visão de Ezequiel, isso faz parte da glória, da beleza infinita de Deus, o arco, que depois nós começamos a chamar de arco-íris. Então Jesus teve que perder a glória de Deus quando ele veio, ele se esvaziou da sua glória. Ou seja, o que é isso? Tudo que nós falamos sobre esse valor, esse brilho infinito de Deus, ele teve que abrir mão.
Olha para Isaías 53, ele não tinha beleza para que nós desejássemos, ele foi o mais desprezado e rejeitado dos homens. Tudo que significa glória, beleza, honra, importância, foi tirado de Jesus. Ele foi destituído da sua beleza, ele foi espancado até que não parecia mais um ser humano, porque ficou com aspectos monstruosos, ele foi despojado da sua honra, ele foi crucificado nu em praça pública, ele perdeu toda a glória que ele tinha, toda a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Mas não só isso, a própria arco de Deus foi virado para ele mesmo, o arco que mantém a glória de Deus, o arco da glória de Deus. Por isso que ele disse, quando ele disse que vai beber o cálice, glorifica o teu nome, aponte o arco para mim, para que esses pecados que vão ser expiados, para que tu sejas glorificado no perdão desses, e não na condenação deles. Vire o arco para mim, o arco da tua glória, da tua beleza. Um dia Deus vai olhar para nós então e dizer: venha, bom servo e fiel. Nós sabemos que nem por um dia no mundo nós somos fiéis perfeitamente a Deus. Nós sabemos que Deus está falando isso só olhando para o que o seu filho viveu neste mundo, como um servo perfeitamente fiel a Ele, porque nós estamos cobertos com a justiça de Cristo. Nós agora não temos só o perdão de Deus, nós temos o sorriso de Deus. Nós estamos indo para obter o aplauso de Deus, nós estamos indo para obter o louvor de Deus. A Bíblia diz: obter a coisa que nosso coração mais deseja em toda a beleza que a gente vê, a beleza final, porque Jesus perdeu a sua glória para que nós pudéssemos ter algo da glória, para que nós pudéssemos participar daquilo que Ele diz, para que eles vejam a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Isso é a maior manifestação da glória de Deus. Quando o arco de Deus se virou para Ele mesmo, isso mostra como a glória de Deus é a múltipla perfeição do seu caráter. A cruz mostra a perfeição do caráter de Deus, mas nada mostra. A cruz é a razão pela qual Deus decretou a existência do mundo, porque é a coisa que mais glorifica o seu nome. É a morte, o assassinato do seu filho. Então Ele pode entrar agora em sua vida, na vida daqueles que Ele deu o seu filho, e Ele resolveu o problema objetivo e o subjetivo, porque agora, ao ver Jesus nesse lugar, despido de toda a sua glória e toda a ira que se levanta contra tudo que rouba a glória de Deus sendo derramado sobre ele, e o arco de Deus que está apontado para cima, virado totalmente para ele recebendo as flechas da ira de Deus, o nosso coração agora quer obedecer. Nós falamos que não basta obedecer, ver a glória de Deus, tu tem que desejar, ver a beleza e almejar. É quando nós contemplamos a face de Cristo que nós desejamos essas coisas, ou seja, Cristo resolve o problema objetivo de que a glória de Deus nos mataria, agora não nos mata mais porque nos vê em Cristo, e também o subjetivo, ao vermos tudo que Cristo é, e a sua beleza infinita na cruz, nosso coração não quer outra coisa a não ser honrá-lo, obedecê-lo. Então nós não só obedecemos, nós queremos obedecer. Deus passa a ter esse peso em nossas vidas, e nós somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória. Então nós confiamos nele, nós queremos, nós achamos ele lindo. A cruz é linda, porque desistir da sua glória foi a coisa mais gloriosa que Deus fez. Se colocar debaixo da sua própria ira foi a coisa mais gloriosa entre todas as coisas que mostram a glória de Deus. Como Paulo diz: porque Deus, que disse que das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então pense, queridos, no que a depravação total é. A resposta sobre o que é a depravação total do homem é que todas as nossas ações, para além da glória, da graça de Deus, roubam a glória de Deus, dizem que Deus não é glorioso e são moralmente arruinadas. Em outro sentido, a depravação total diz que tudo que o incrédulo faz é inaceitável a Deus. Tudo. Pense na situação que está fora de Cristo.
1 Coríntios 10, 31 diz assim: se então você comer, quer você coma ou quer você beba, faça tudo para a glória de Deus. Isso é um mandamento? É. Ele pode ser desobedecido? Sim. Mas ele deve ser obedecido? Sim. Então você vê a conclusão mais sombria: comer e beber e fazer qualquer coisa que não é para a glória de Deus é pecado. Em outras palavras, o pecado não é uma lista de coisas feias e prejudiciais que machucam os seres humanos, simplesmente matar, roubar, qualquer coisa, egoísmo. O pecado é deixar Deus de fora das suas considerações em qualquer assunto comum da vida, de tal maneira que Ele não seja glorificado naquilo. O pecado é qualquer coisa que você faz que não seja para a glória de Deus. Pense nisso, o pecado é qualquer coisa que você faz que não seja para a glória de Deus. Como o homem lá no mundo não faz nada para a glória de Deus, tudo que ele faz é pecado. Quando ele bebe é pecado, quando ele come é pecado, quando ele casa, tudo que ele faz é pecado, porque ele não faz para a glória de Deus. E quando algo é feito que não é para a glória de Deus, é pecado. Portanto, um ser humano fora de Cristo, tudo que ele faz é pecado. Não há nada, nenhuma ação, nenhum pensamento que alguém fora de Cristo está fazendo nesse instante que está glorificando a Deus. Por isso que ele está fazendo, não importa o que é, ele pode estar dando um pão para alguém, é pecado. Tudo é pecado. Comer, beber, tudo é pecado, se não for para a glória de Deus. E como alguém fora de Cristo não faz nada para a glória de Deus, tudo é pecado. Então, veja a maravilha infinita da manifestação da glória de Deus em Cristo. E como é que nós comemos e bebemos para a glória de Deus? Você pode perguntar. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Timóteo 4, 13 e 15, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado, se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Tudo foi criado para ser recebido com ações de graças. Tudo. Então você, quando vai tomar um café, beber um copo d'água, o propósito é que aquilo renda ações de graças em você enxergar a glória de Deus, no propósito por a qual aquilo foi criado, e a glória de Deus na razão com a qual você pode agora beber aquilo sem ser pecado, que é por causa do sangue de Cristo. Então os crentes podem glorificar a Deus quando bebem um copo d'água, se eles bebem nesse conhecimento da razão pela qual aquilo foi criado, para manifestar a glória de Deus, e da razão pela qual eu posso agora tomar aquilo sem roubar a glória de Deus, por causa dos méritos infinitos de Cristo, porque senão tudo que eu faço não pode ser para a glória de Deus e se torna pecado. Então beber a água ou o café é santificado por meio da palavra de Deus e da oração, na percepção da razão daquilo pelo qual aquilo foi criado e da razão pela qual eu percebo que posso tomar aquilo sem roubar a glória de Deus, Cristo. E quando eu percebo que a palavra ensina, por exemplo, em 1 Coríntios 4, 7, 1 Pedro 4, 11, que mesmo a força para beber um copo d'água vem de Deus. É uma dádiva de Deus. Então a nossa oração humilde em resposta a isso glorifica a Deus. Então nós temos que orar a Deus nesta noite, a que Deus nos ajude mais e mais a aprender o que é glorificar o seu nome, a ver essa visão indescritível da glória de Deus de Ezequiel, aprendermos a amar e apreciar a sua glória, porque só isso nos transforma de um grau de glória para outro grau de glória. E só isso prova que nós nascemos de novo, porque ele dirá, aquele que disse que das trevas resplandece a luz, foi quem disse para que a luz brilhasse em nossos corações, para nós vermos a sua glória na face de Cristo. Então é por isso que nessa visão grande de Ezequiel, o centro de todas as coisas é o último verso 28, como o aspecto do arco, o arco de guerra, que é o arco-íris, que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor da glória em redor, o resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Tudo que Ezequiel disse era para falar sobre a indescritível
glória de Deus. E quando nós pensamos sobre isso, toda a nossa vida entra em perspectiva. E todo o nosso mundo também. Vamos ficar de pé. Vamos orar.